Hoje a gente vai montar mais um PC Gamer barato para jogos que consegue rodar bastante coisa aí, desde jogos como God of War 2018, Fortnite, CS2, Warzone, GTRP e vários outros aí, tá? Hoje eu vou te mostrar a peça por peça desse PC, a gente vai ver alguns testes em jogos, você vai avaliar se essa não é uma boa opção para você hoje. Bom, e para montar esse PC hoje a gente vai pegar aqui um kitzinho, um X79, tá? Que conta com um processador da linha E5, que é o Zinho E5 2689C2, tá? Que é um processador bem interessante, tá? Que consegue aguentar bastante coisa, até mesmo por ter aí 8 núcleos e 16 threads. Então é um processador que vai conseguir desempenhar muito bem aqui pra gente, não só para jogos, mas também para você que quer usar o seu PC para outras coisas, seja até mesmo aí para trabalho, até mesmo você pode também transformar ele em uma máquina de fazer dinheiro, recebendo em dólar com o AdSense do YouTube, por exemplo, que é exatamente o que eu faço hoje aqui com esse meu canal no YouTube. E se você quer aprender a como fazer isso também, eu preparei um treinamento onde eu mostro todo o passo a passo, as estratégias que eu utilizei e utilizo para crescer e conseguir gerar uma renda passiva com o canal no YouTube, tá? O link vai estar aí na descrição para você conferir. Bom, falando da placa-mãe desse kit, ela acompanha a placa-mãe Zesus X79, né, padrão, que é o que a gente precisa para poder montar esse kit. Placa-mãe DDR3, tá? Que consegue suportar processadores da linha E5, tanto V1 quanto V2. E além disso, ela também tem suporte para SSDs do tipo NVMe, tá? Que são SSDs aí com melhores velocidades, que conseguem entregar um desempenho bem mais interessante. Então, caso a gente precise fazer o upgrade futuramente, a gente já tem margem para isso, tá? Do mais, é uma placa-mãe bem padrão mesmo, mas que apesar disso, ela ainda vai conseguir servir muito bem, pelo menos pro que a gente vai precisar aqui. Outra coisa bem interessante desse kit é que ele acompanha aí 16 GB de RAM DDR3, tá? Que pelo menos para os jogos que a gente vai ver aqui, que a gente vai testar, 16 GB tá mais do que o suficiente, tanto para os jogos, né, quanto também para o uso normal do PC. Então 16 GB de RAM para essa configuração aqui tá mais do que suficiente, vai servir muito bem aqui pro que a gente também vai precisar, tá? E a gente vai conseguir encontrar um kit desse hoje, tá? No AliExpress, num preço bem interessante, aproveitando as ofertas de Choice Day, já com frete e taxa, tudo incluso, tá? E eu vou deixar bem enfatizado, é com taxa, tudo incluso. A gente consegue pegar um kit desse até mesmo na faixa aí de R$ 313,93, tá? Para um kit desse aqui completo, que consegue montar bastante coisa, tá no preço bem interessante e vai servir muito bem pro que a gente vai precisar. E eu sei que você deve estar se perguntando, pô, mas será que de fato vale a pena ainda comprar um kitzinho no AliExpress devido às novas taxas, devido aos novos impostos, tá? E a verdade é que sim, tá, galera? Primeiro, a gente tem um motivo bem simples, é que a gente não encontra kitzinho aqui no BR e os que a gente encontra, por exemplo, em conseguir encontrar aqui no Mercado Livre, um kit desse, exatamente igual esse, a gente vai conseguir pagar aí na faixa de 790, tá? Até mais. Então, é basicamente mais do que o dobro do que a gente tá conseguindo pegar aqui, mesmo pagando imposto. Outra coisa é que apesar de ter aumentado os impostos, o AliExpress tá tentando contornar essa situação, então ele tá dando um desconto aí de R$20 na compra aí de produtos acima de R$200, o que torna ela um pouco mais viável. De fato, sim, o produto ficou um pouco mais caro, porém ele não deixou de ser um produto ainda assim custo-benefício para a gente tá montando um setup barato, beleza? E para esfriar esse nosso processador, tá? Visto que ele é um processador até que um pouquinho quente aí, a gente vai pegar aqui um Ice 200 Pro, tá? Que apesar de ser um air cooler bem básico aí, ele é um air cooler que consegue sim dar conta desse processador, pelo menos pra gente começar esse setup, né? O ideal seria a gente pegar um air cooler um pouco mais potente, porém a gente vendo nos testes aí de estresse, colocando o PC para trabalhar em 100% de uso aí, a gente vê que o processador consegue ficar ali na faixa dos 70 graus, tá? Que é ainda aceitável aí, visto que esse processador já é quente aí por si só. Então apesar desse air cooler ser um air cooler um pouco mais básico, ele vai aguentar. Porém, se você quiser abaixar mais essa temperatura, eu sugiro que você pegue um air cooler um pouco melhor, tipo um Ice 400 SE ou outro aí da sua preferência, beleza? Porém, pra gente começar aqui, esse air cooler já vai servir muito bem. Que a gente também vai conseguir encontrar hoje aqui no AliExpress, já aproveitando as ofertas aí e aplicando o método do frete grátis, a gente consegue pegar esse air cooler até mesmo na faixa de R$ 75,06, beleza? Para um air cooler desse, pro que a gente vai precisar aqui, vai servir muito bem. Bom, e de placa de vídeo para esse nosso PC, a gente vai pegar aqui da RX 550 de 4 GB, tá? Que é uma placa de vídeo aí bem custo-benefício mesmo para a gente tá montando esse PC, que apesar de ser uma placa de vídeo um pouco básica aí, né? Ela consegue desempenhar muito bem por ter mais VRAM, né? Ela tem 4 GB de VRAM, então ela ainda consegue se sobressair aí, mesmo sendo uma placa de vídeo um pouco inferior, tá? Que vai servir muito bem para esse nosso kit, tá? Ela vai conseguir aguentar bastante coisa, empurrando até mesmo jogos pesados aí. Então, para esse nosso kit aqui, ela é uma boa opção que vai servir muito bem também, beleza? Que a gente consegue encontrar hoje também no AliExpress, já aproveitando as ofertas aí, com frete e taxa aí, tudo incluso, a gente consegue pegar uma placa de vídeo dessa até mesmo na faixa aí de R$360,95, tá? Para uma placa de vídeo dessa aqui, tá até que no preço bem
bem pagável e vai servir muito bem para o que a gente vai precisar. E mais uma vez, vale ressaltar que apesar dessa placa de vídeo ter encarecido um pouco mais, isso tudo se deve também a fatores externos, tá? Seja o alta do dólar e agora o novo imposto, né? Porém, se a gente ainda comparar com preços no BR, essa placa de vídeo ela ainda consegue ficar mais barata que no AliExpress, tá? Sendo vendida até mesmo dentro do AliExpress com estoque no Brasil na faixa de 400 e tanto, né? 420, e às vezes vendendo externamente em lojas brasileiras até mesmo na faixa de R$470. Então, hoje aqui no AliExpress ela ainda assim tá compensando bastante, beleza? De armazenamento a gente vai pegar hoje aqui um SSD de 240 GB, tá? Que pra gente começar essa configuração até que tá bem bacana, tá? Vai dar pra gente baixar alguns jogos aí, já dá pra gente começar. Porém, futuramente eu acredito que seja ideal pegar um SSD maior se você quiser ter uma gama maior de jogos instalados no seu PC, tá? Agora, se você quiser baixar um, dois, jogar e depois desinstalar e baixar outros aí, tá? 240 GB já vai servir aqui muito bem, tá? Que a gente consegue encontrar hoje aqui também no AliExpress um SSD da Ginto, já com frete, taxa, tudo incluso. A gente consegue encontrar um SSD desse até mesmo na faixa aí de R$137,61, tá? Para um SSD de 240 GB, até que tá num valor aí bem pagável, beleza? Bom, e falando de fonte para esse nosso PC, tá? Apesar desse PC parecer um pouco robusto, ele não consome tanto, então a gente pode pegar aqui uma fonte aqui de 300 watts, tá? Porém, a gente vai pegar uma fonte de 300 watts com selo 80 Plus, né? Que já consegue entregar um desempenho bem melhor pra gente aqui. E a gente não corre nenhum risco de ter problema no nosso kit por causa de fonte, tá? Essa fonte é uma fonte bem bacana e que vai conseguir aguentar esse nosso kit muito bem, que a gente consegue encontrar hoje na Shopee, até mesmo na faixa de R$81,41, tá? Para uma fonte de 300 watts com selo 80 Plus aí, tá no preço bem bacana e vai servir muito bem para esse nosso kit, tá? De gabinete, eu te sugiro que você pegue um gabinete usado mesmo, um gabinete off, só pra gente colocar essas nossas peças aí, pelo menos por enquanto também já vai servir muito bem aqui, beleza? Bom, mas de peças era isso, agora a gente vai de fato ver alguns testes pra gente poder avaliar o desempenho desse PC. Bom, e começando os testes aqui, a gente tem Fortnite, né, que é um jogo aí bem bacana também pra gente tá conseguindo rodar nessa configuração. O jogo aí consegue se manter cravado a 60 FPS, a gente habilitar um V5 aí, tá? Que ajuda também, né, a estabilizar o FPS, não fica dando queda e ajuda o jogo a rodar bem mais legal, né? E o jogo também tá conseguindo rodar aí bem tranquilo, tá? A gente tem margem até para mexer em gráfico e tal, o jogo consegue rodar bem tranquilo mesmo aqui nessa configuração, beleza? Outro jogo também que consegue rodar bem tranquilo aqui, bem liso, né? É o Valorant, né, galera? Que é um jogo um pouco mais leve aí, porém que a galera curte bastante. E para quem quer jogar o jogo com folga, né? Quer rodar o game aí bem tranquilo, sem se preocupar com queda nem nada do tipo, o jogo aí consegue rodar a mais de 100 FPS, quase 200 aí, bem tranquilo mesmo, tá? Tendo margem pra gente aumentar a resolução, aumentar gráfico e ter uma jogatina bem mais bacana, ter uma experiência do jogo bem mais tranquilo, tá? Aqui Valorant vai rodar bem tranquilo nessa configuração, bem de boa mesmo, beleza? Um outro jogo aí também para quem gosta, e a gente tem Farm Simulator 2022, tá? Joguinho também bem bacaninha aí para quem curte um jogo de fazenda, essas coisas aí. O jogo consegue rodar ali a 50 FPS bem tranquilo, tá? Basicamente ele até pegando 60 FPS ali. O jogo tá rodando bem bacana, um jogo bem legalzinho mesmo para quem curte esse tipo de game, que também vai rodar bem de boa mesmo nessa configuração aí, beleza? Outro jogo que a gente tem aqui também tá CS2, tá? Que é um game bem bacana também de FPS aí. Para quem curte o game, quer rodar o game, vai rodar bem tranquilo também. A gente tem margem para rodar o game bem tranquilo aí, e é uma opção também de FPS aí para quem curte aí para rodar nessa configuração, beleza? Bom, galera, um outro game também que a gente tem aqui, tá? Que é um game que eu já curto bastante também, é o Minecraft. A gente tem um jogo aí rodando com shaders, tá? O gráfico bem bacana, renderização, o jogo tá rodando ali bem de boa, tá? Para essa configuração aguentar um minezinho com shaders tranquilo para bater aquela gameplay, tá bem bacana, tá? Para quem gosta, usar uns mods, fazer algumas paradas assim, o jogo consegue rodar bem tranquilo mesmo, tá, galera? Para quem curte um minezinho aí, essa configuração aqui é a ideal, beleza? Bom, mas partindo para os jogos mais pesados, a gente tem aqui God of War 2018, que é um jogão aí também que a gente consegue rodar nessa configuração. O jogo consegue ficar ali até mesmo na faixa dos 40 FPS, tá? Obviamente, dependendo do lugar, a gente consegue ter uma queda de FPS, porque querendo ou não, é um jogo pesado, porém, ultimamente a AMD tem mandado atualizações de FSR, onde a gente consegue deixar o jogo bem mais jogável e o jogo consegue ficar ali bem tranquilo mesmo, dando pra gente se divertir, tá, galera? Bem tranquilo mesmo. Bom, ainda em jogos pesados, a gente tem aqui também o Warzone, tá, galera? Que a gente consegue também rodar nessa configuração aqui, até que bem bacana, tá? Até que de uma maneira bem legal aí, tá? O jogo tá bem de boa, dando pra gente se divertir aí. É um game mais pesado, né? Então a gente tem que diminuir o gráfico, diminuir algumas coisas, porém, o jogo ainda assim consegue entregar um desempenho até que bem bacana aqui pra gente, beleza? E um teste que não podia faltar aqui, é claro, é dentro do GTA V, né, galera? Que a gente consegue rodar até mesmo aí no modo RP do game, né? Pra quem quer rodar um RP aí, ou até mesmo modo
história, né? O modo história também vai rodar bem tranquilo mesmo, tá? O modo online aí do game, tá? Essa configuração aqui é bem tranquila, tá? O jogo tendo um teste aí no modo RP do jogo, dentro de um mapa aí, e o jogo consegue rodar bem tranquilo ali na faixa de 50, 60 FPS, bem de boa, tá, galera? Então, assim, dependendo do mapa, né? Obviamente, a gente sempre tem aquela que, dependendo do mapa, talvez pese, porque tem mapa que é bem pesado, mas aí a gente tá falando de mapa aí que influencer, né, streamers, jogos, porém a maioria e boa parte dos mapas você vai conseguir ter um desempenho bem interessante, tá? Essa placa de vídeo vai conseguir aguentar aí, e a gente também tem configurações que a gente pode fazer para conseguir rodar, tá? Esse jogo roda até em GTX 550 Ti, então nessa placa de vídeo aqui que já tem bem mais VRAM e tem um desempenho bem mais interessante, vai rodar bem tranquilo mesmo aqui um GTA V aí no modo RP bem de boa, beleza? Mas e o que você achou dessa configuração de hoje? Você acha que vale a pena ainda montar um PC com kitzinho do AliExpress? Comenta aqui que eu quero saber, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.